Muito boa noite. Segunda parte do nosso programa Raio X de hoje. Esse programa que só recebe figuras ilustres, Rafaela Gonzalez. Semana passada recebemos Eduardo Bueno, Peninha. Eu gosto muito que ele falou que foi obrigado a concordar com a direita. Eu gosto desses caras que são polêmicos, Rafaela. Muito bem, e o meu convidado de hoje, ele é o primeiro dia de férias dele, ele já disse, vou ir te dar uma entrevista, eu quero falar. Eu quero falar e eu vou dizer, beleza, então fale, então, porque eu quero te ouvir. Né? Além de amigo, é um cara que participou de muitas coisas e muitas conquistas, então conheça um pouco mais do meu convidado de hoje. Minha fala quando é para voltar. Deixa eu voltar. Faz o corte e volta. Boa noite, Coronel Paulo Mendes. É coronel ainda? Coronel? Uma vez coronel, sempre coronel. Uma vez coronel, sempre coronel. É a única coisa que ninguém tira da gente. Boa noite, Diego. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todas as pessoas que nos prestigiam, nos escutam hoje. O pessoal ali da Costa Doce, Chuvisca, Amaral Ferrador, Camaquã. Que mais, Rafaela Gonzalez? São Lourenço, Cristal... Guaíba, Pelotas. Que mais, Rafaela? Que mais? Tem mais cidades que nos escutam. Chuvisca, já falei Chuvisca, Dom Feliciano. É isso aí. O pessoal da Lagoa dos Patos também. Tá no meio da Lagoa dos Patos, tá nos escutando. Coronel, e aí? Vamos lá, Diegão. Primeiro semestre encerrou. Como é que o senhor está vendo o nosso Brasilzão aí? Pra frente, o Brasil salva a seleção? Eu enxergo que o Brasil ele está num período de acomodação. Nós tivemos aí um pleito de 2022 muito polarizado, muito intenso, com emoções afloradas, e aí tivemos o governo de turno assumindo. Na minha avaliação ainda não mostrou a que veio, mas eu entendo o Brasil como um grande navio, né? Que as mudanças traumáticas elas não funcionam. Então, estamos nos acomodando, a direita está voltando a fazer a oposição, né? Eu penso que tem que fazer uma oposição racional, propositiva, e já focar nos objetivos futuros. É assim que eu enxergo, né? Porque, a despeito da política, o país precisa se desenvolver, as pessoas precisam trabalhar, a economia precisa funcionar, a segurança pública, a saúde, a educação. Então, independente de política, essas coisas têm que funcionar. É muito importante, né, Coronel? E o senhor aqui, o senhor é gaúcho, né? Sou gaúcho, natural de Erechim, criado em Lagoa Vermelha até os 10 anos de idade. Aí tive a oportunidade de fazer o concurso do Colégio Militar de Porto Alegre em 1985. Ó, o ano que eu nasci, viu? 38 anos aí. Eu sou de 74. E aí, em 85, vim para Porto Alegre e aqui estudei no Colégio Militar, né, até o ano de 1990. Em 91, segui para a Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e de lá para a Academia Militar das Agulhas Negras, né, onde eu fiz a minha graduação, me formando lá em 1995. O senhor participou ali de uma montagem ali de estudos, entrando no tempo de o Brasil saindo de uma intervenção militar. Há quem diga que é ditadura, há quem diga que é intervenção. Aí o senhor, como que o senhor vê hoje o Exército hoje? Como que o senhor viu o Exército hoje? Porque eu fui milico, você acredita, né? Que eu fui milico, né? 2006, eu estava lá. Tem todas as características, tem todas as qualidades. Que vivia preso, inclusive. Todas as características. Eu vivia preso, é verdade, vivia preso. Vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu achei que vão mandar em mim, Rafael. Onde já se viu, né? E conseguiram, porque senão eu ia preso, né? Como que tu vê o Exército hoje, Coronel? Eu não posso falar pelo Exército, né? O Exército tem um comandante. Eu posso falar pela minha carreira e pelas coisas que eu aprendi no Exército, né? Então, eu vejo que o Exército, mais que tudo, ele sobrevive aos tempos, né? O Exército tem a sua gênese lá na Batalha de Guararapes, passou por diversos eventos da nossa história. Nós tivemos o regime militar,
que na minha avaliação não há do que se envergonhar do regime militar. O regime militar ele faz parte da história, né? E toda a América Latina viveu esse momento, né? E isso aí é um reflexo do pós-guerra, né? Um reflexo da época da Guerra Fria. Não é uma realidade que se aplica aos dias de hoje, mas o Exército ele é, antes de tudo, uma instituição extremamente democrática, que a todos acolhe, e o Exército é uma instituição de Estado, não é de governo. Por isso que os governos passam e o Exército ele permanece. Eu lembro que em 2006 falavam é a instituição com mais respeito por todos credibilidade por todos os brasileiros, né? Esses últimos 4 anos que tu trabalhou ali, muita gente tentou desacreditar o Exército brasileiro, né? Esses últimos 4 anos que o presidente Bolsonaro teve à frente, o próprio general Mourão de vice, muita gente tentou descredibilizar, podemos dizer assim. O que tu acha? Eu penso que a retórica política, quando ela atinge os quartéis, ela não é saudável. Ela não é saudável nem para a política e nem para os quartéis. Eu penso que os militares, as Forças Armadas, as polícias militares, elas têm que se manter afastadas da política. Isso não quer dizer que o cidadão fardado tenha que ser apolítico. O cidadão fardado ele é cidadão como qualquer um outro. Ele pode ter suas convicções, ele tem que votar exercendo a sua cidadania, mas eu não vejo como salutar quando se busca envolver de uma maneira ou outra qualquer instituição militar na política. Por quê? Porque essas instituições, como de Estado, elas precisam estar prontas para atender às demandas do Estado brasileiro. E se elas forem imiscuídas com política, elas estarão contaminadas por isso e não mais em condições desejáveis para atuar para defender as instituições brasileiras. Eu queria até falar um pouco sobre aquele pedido que teve, agora o Coronel Cid foi... Mas eu quero falar sobre intervenção militar. Tu foste ali o coronel que fez a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Que vivemos uma guerra civil ali dentro, praticamente. O episódio do Rio de Janeiro, a designação correta foi intervenção federal para a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele continuava com as suas funções todas, havia um interventor, que foi o general Braga Neto, e eu era comandante de uma unidade operacional da minha arma, da arma de cavalaria, durante a intervenção federal. A visão que eu tenho sobre a questão do Rio de Janeiro é uma visão muito racional, né? E ela começa sob a seguinte premissa: as narcoguerrilhas que atuam no Rio de Janeiro, e hoje nós podemos agregar às narcoguerrilhas a questão da articulação das milícias e dos jogos ilegais, elas ganharam um protagonismo tão grande, que eles conseguiram liberar territórios. E, ao liberar territórios onde o Estado não mais consegue atuar 24 horas por dia, demandou essa ação da intervenção federal, né? E foi assim que as estruturas de segurança pública foram conformadas para atuar na intervenção federal, né? Tá, mas vamos lá. Há uma intervenção federal, né? O Exército Brasileiro já participou de missões no Haiti, no Timor-Leste. Nós éramos pessoas que estavam em outra cultura, outras pessoas. O senhor participou de uma missão de paz? Não participei de missão de paz. E aí que vem, ali a ONU já tinha meio que apaziguado muitas guerras civis e tal, mas o Rio de Janeiro... É outra abordagem. O Rio de Janeiro é uma guerra civil real. É subir e traficante está ali armado com, às vezes, até armas melhores que nós, que mas não sabe atirar. Mas não sabe atirar. E como que é lidar, dizer assim, para a comunidade, porque vocês são invasor de um terreno que não... O senhor me entende? Você é um invasor daquele terreno. Eu entendo o seguinte, assim, como primeira premissa. A grande parcela da população que mora nas comunidades, e vou falar das do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de atuar operacionalmente, são comunidades compostas por pessoas de bem, que todo dia de manhã saem para trabalhar, buscam o seu sustento,
voltam de noite, encaram 2, 3, 4, 5, 6 horas de ônibus. Inclusive, a senhora que trabalhava na nossa casa morava numa comunidade da Nova Holanda, né? Só que o crime organizado, essas narcoguerrilhas, elas adquiriram um nível tal de incremento que elas controlam sistemas periféricos que influem na vida das pessoas. Então, veja-se um exemplo, né? A Avenida Brasil do Rio de Janeiro, uma das principais artérias do Rio de Janeiro. Então, esses elementos, esses marginais, esses meliantes, eles sequestram um caminhão com perfume. Então, o perfume Ralph Lauren, que na loja custa R$600, vai ser oferecido ilegalmente na comunidade a R$20. Como é que você vai dizer para a pessoa que ela não deve comprar aquele perfume? Então, é uma realidade social perversa. Então, por intermédio desse tipo de atividade, o crime organizado ele passa a viver numa simbiose com essa população. Não é que a população necessite do crime organizado, mas, quando o crime organizado facilita a vida da população, acaba por criar uma relação de convivência, né? Agora, qual é o grande problema? O grande problema é quando o Estado brasileiro não consegue entrar em determinada área para entrar com educação, entrar com saúde, entrar com segurança pública, entrar com saneamento básico. E aí essas pessoas ficam relegadas a um segundo plano e, enquanto relegadas, enxergam como autoridade esses articuladores do crime organizado. Sim, mas essa questão do crime organizado, o Estado falhou? Quem falhou? Para o bandido ter uma R15, chegou ali. Para ele ter já vi com .50. Já vi traficante com .50. Errou. Aonde que está a falha? É o sistema corrupto? É quem não fiscalizou? Alguém se beneficia desse pessoal armado? Eu vejo essa questão, a questão é boa, mas não há resposta simples para ela, né? A resposta é complexa. Vamos ver. O México tem 3.000 quilômetros de fronteira com os Estados Unidos. É uma fronteira fortificada. Muro, helicóptero, arame, e mesmo assim, todos os dias nessa fronteira, os coiotes estão atuando, passa droga, passa arma. Passa gente. Passa muita gente. O Brasil, ele tem 15.000 quilômetros de fronteira com todos os países da América do Sul. É humanamente impossível fazer com que a nossa fronteira não seja permeável. Então, aí a gente tem um primeiro gargalo, né? Essa questão das armas. As armas, elas chegam por diversos caminhos. Elas chegam pelo Porto do Rio de Janeiro, elas chegam vinda desses países vizinhos, particularmente alguns que tradicionalmente são mais ligados às ilegalidades. Elas chegam por via rodoviária, né? Agora, o que eu vejo é que durante muito tempo, e talvez o start tenha ocorrido no governo Brizola, no Rio de Janeiro, as estruturas fecharam os olhos para o que estava acontecendo. E quando abriram os olhos, o nível de capilaridade e de influência dessa criminalidade organizada surpreendeu a todos. E a solução não era mais simples. Agora, com esse governo e com esse judiciário que proibiu as operações com helicóptero, que proibiu as operações dentro das comunidades, hoje, isso eu te afirmo com certeza, a situação de periculosidade do crime organizado é pior do que a situação com que nós iniciamos a intervenção federal do Rio de Janeiro lá em 2018. Ou seja, nós não vamos nos livrar de uma outra intervenção. Pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos.
terá que ter outra. Mas o senhor acha que o atual governo, não vou dizer a palavra favorecer, não sei o quê, mas também vai focar em outra coisa, deixando a segurança pública de lado? Porque nos últimos 25 anos a gente vê o crescimento das facções, né? É PCC, é Comando do Norte, é aqui no Rio Grande do Sul, duas facções muito grandes. Sim. O Comando Vermelho, que o Comando Vermelho ele surge durante, ele usa uma estrutura político-partidária para poder criar o seu estatuto, né? O que eu vejo nesse governo do PT, esse governo de turno, é algo que eu chamo de bandidolatria. O que acontece? Quando o ministro da Justiça entra numa comunidade do Rio de Janeiro com um comboio de 3 carros e nada acontece, alguém, pelo menos, foi avisado. Não sobe o morro sem autorização do... Você não subiríamos. Uhum. Se você chegasse lá com o seu carro sozinho, sem o sinal pré-convencionado para subir na comunidade, que é vidro aberto, pisca-alerta ligado... Luz interna ligado. Você não subiria, você seria metralhado. Então, quando o ministro de Estado entra numa comunidade com 3 carros, é recebido lá, alguém foi avisado. Alguém foi avisado e alguém deu a luz verde, pode entrar. Se alguém foi avisado e alguém deu a luz verde, é porque tem gente do governo fazendo interlocução com o crime organizado. Aí nós temos um problema. Eu assim avalio. Sim. Eu assim avalio. Quando o senhor subia ali, o morro ali, era de FAU na mão e era isso. Em todas as operações que nós participamos, e no ano de 2018, eu tive a oportunidade de passar mais de 80 dias em operações militares em ambiente urbano, nós tivemos episódios de todos os gêneros. De abordar uma comunidade e não ser recebido pelo fogo, de abordar uma comunidade e ser recebido, de estar no meio da operação e Já teve tiroteio em operação, coronel? Em vários tiroteios. E tiroteio valendo, assim? Não tem tiroteio de brincadeira. Não tem estilingue, né? Não tem tiroteio de brincadeira. Não tem tiroteio com munição de festim. Então, o que acontece? Na intervenção federal, eu pude notar 2 fases muito distintas, principalmente da facção Comando Vermelho, das áreas comandadas pelo Comando Vermelho. Em uma primeira fase da intervenção, o Comando Vermelho ele oferecia pouco ou nenhuma resistência às nossas tropas. Eles recolheram as bocas de fumo, eles recolheram os seus soldados. Eles recolheram e nós andávamos lá. Nós sabíamos o que tinha lá, mas nós andávamos e a sensação era de normalidade. Eu acredito que, com o passar do tempo da intervenção federal e os prejuízos econômicos advindos aí ao narcotráfico, eles chegaram à conclusão, nós vamos ter que dar combate a essa estrutura, porque na relação custo-benefício, o custo está sendo maior. Está sendo caro. Então, eu diria que numa segunda fase da intervenção federal, houve um incremento da troca de tiro, né? Da intensidade, né? E nós passamos por episódios aí de troca de tiro de alta intensidade, né? De uma noite de operação ter um consumo de munição muito grande, né? Então, foi uma experiência incrível, uma experiência bacana. Eu volto a dizer que as pessoas que moram nas comunidades, a maioria expressiva dessas pessoas são trabalhadores, são pessoas de bem, que sofrem dominadas aí por esse império do medo aí do crime organizado. Né? É por isso que eu digo assim... São reféns, são reféns de uma situação. E aí tu olha, assim, porque eu sou de comunidade aqui, né, coronel? Então, assim, como é a visão... Já me disseste. Qual é a visão que tu tem da autoridade? Ele veio para te oprimir. Mas aí quando tu olha ali, pô, o traficante tá com um tênis bacana, tá com uma roupa bacana. Ah, peraí, esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. O Estado é opressor. O Estado aqui é opressor, né? E como eu digo, tu subindo ali, fardado, tu tá invadindo um outro terreno, tu é um invasor. E como que a comunidade ela vinha? Chegava alguma tiazinha ali da comunidade, obrigado por você estar fazendo essa operação, ou como é que a população recebia vocês? Eu entendo o que tu falou ali, que é mas eu conheço... Não, eu comentava muito com os militares que estavam sob meu comando, que nós éramos amados do 0 aos 10 anos e éramos amados por mais de 65, 70 anos. Então é comum nessas operações, quando nós estamos atuando na área da comunidade, tu passa e o gurizinho, a guriazinha faz o sinal de joinha,
manda beijo, né? E as pessoas mais idosas também. Eu penso que as crianças, por aquela ingenuidade infantil das crianças, né? E os mais idosos, por terem um referencial do antes e depois. Sim. Por terem vivido nessas Ter se criado ali, né? Nessas comunidades, em uma época que não havia esse domínio escrachado do crime organizado. E vamos lembrar que o Rio de Janeiro, ele se popularizou inicialmente pela questão ali, estou falando no que tange a ilegalidades, a questão do jogo do bicho, né? Claro. O jogo do bicho era o principal case. Castor de Andrade, aquela turma toda. Depois é que veio a questão da droga, depois é que veio a questão da arma, e a arma liberando o território para a droga, aí depois veio a milícia, veio a exploração do gatonete, a exploração da van, do gás, do motoboy, né? E se criou um sistema todo pernicioso que se alimenta, que né? gera dinheiro. Sim. E se retroalimenta. Né? A gente toma conhecimento do que é o Rio de Janeiro mesmo, e a gente vê um pouco aqui em Porto Alegre, é no Tropa de Elite, que a gente consegue ver como é que o sistema funciona. O José Padilha ali, que apesar de ser de esquerda, ele foi muito bem naqueles filmes ali. E há boatos que dizem que o Wagner Moura, ele faz uma Marighella para poder ter a compensação emocional do Tropa, né? Porque se olhar o Bolsonaro, ele é um reflexo do Capitão Nascimento, né? Eu vou te falar, quando eu assisti o primeiro episódio do Tropa de Elite, eu tava começando a namorar minha esposa. Tava começando a namorar a Karine. E eu gostei tanto que eu acho que eu assisti umas 12 vezes. E qual era o seu... Quando começava aquele ela Mendes, de novo. Eu falei, isso aqui é uma aula. E qual era o seu posto militar na época? Capitão. Capitão, aí, viu? Capitão. Fazia sentido. Capitão. Aí ele subiu no morro e... Eu acho que isso era 2004, né? 2004, né, querido? Eu acho que era 2004. É isso aí. Eles vão subir o morro agora, eles vão ver. 2004. Bom, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Rafaela Gonzalez... Dá atenção para mim, Rafaela Gonzalez. Posso ir para um rápido intervalo? Então, vamos para um rápido intervalo. Isso aí, vamos lá. Muito boa noite, seguimos o nosso papo com o Coronel Mendes, hoje que é chefe da comunicação do General Mourão, também foi coronel na intervenção militar no Rio de Janeiro, tem história para contar, é gaúcho, né, e colégio militar. Eu tentei fazer aula no colégio militar, não deu certo. Bondade tua. Não deu muito certo. Cara, o colégio militar é uma escola que eu tenho, assim, um carinho, o Colégio Militar de Porto Alegre, onde eu estudei, um carinho, assim, que todas as vezes que eu falo do colégio, eu me emociono, porque eu fui aluno e fui instrutor. Então, diria que grande parte dos meus melhores amigos, eles estão lá, né? E eu cheguei aqui numa situação complicada, porque eu não sou filho de militar, eu sou filho de civil. Fiz concurso para o Colégio Militar morando em Lagoa Vermelha, uma cidadezinha pequena. Aí passei no concurso, vim para cá. Vim para cá, fiquei um período interno, com 10 anos de idade. Um período morando na casa dos meus avós, mas foi um período muito feliz, assim, fiz bons amigos e principalmente eu digo que a minha bagagem intelectual, assim, o lastro que me fez conseguir avançar e passar em outros concursos e adquirir outras habilidades, as ferramentas eu adquiri no colégio. Eu sou muito grato ao colégio, aos professores, aos servidores, aos colegas que trabalharam comigo. E, bom, já que vamos entrar no assunto espinhoso, eu gosto, assim, já falou do colégio militar. Espinhoso. Falou do colégio militar, e essa semana... Escola Cívico-Militar. Escola Cívico-Militar, disseram que vão fechar as escolas Cívico-Militar, coronel. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que é uma atitude revanchista e criminosa do governo Lula. Mas vamos lá. Algumas pessoas, por vezes, têm a percepção que a escola cívico-militar é para formar o soldadinho. Então, a escola cívico-militar não tem nada a ver com quartel. A escola cívico-militar é tão somente uma proposta pedagógica que vai aliar ensino de qualidade, como o professor vai estar
totalmente dedicado às suas aulas e vai utilizar de policiais militares, de militares das Forças Armadas, da ativa e da reserva, para complementar a formação cognitiva, complementar a proposta pedagógica com a inserção de valores cívicos, morais, de hierarquia, disciplina. Então, não é transformar a escola num quartel. Não é transformar a escola num celeiro de vários militares que toda criança que estuda vai... Não tem nada a ver. A questão é a aposta na proposta pedagógica. E a proposta pedagógica deu certo e dá certo. Se nós formos olhar os indicadores das escolas que o governo federal colocou no programa, todas as escolas melhoraram os indicadores. Então, eu fico feliz que, independente dessa decisão, eu digo, covarde do governo federal, porque ela está pegando mais de 120 mil crianças e deixando de proporcionar um complexo de estrutura educacional melhor. Independente disso, eu fiquei feliz porque eu já vi que vários estados e vários municípios, os governadores e os prefeitos toparam abraçar essas escolas, né? Assimilar, inclusive... Pagar a conta, né? Pagar a conta. E vão manter, né, na medida do possível, essas estruturas. Então, veja, não há nada a ver com ideologia. Não há nada a ver com quartel. É apenas proposta pedagógica, ensino de qualidade e valores. E hierarquia e disciplina são valores na vida de todo mundo. É na iniciativa privada, é na nossa casa, é no dia a dia. Isso é normal. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo. Agora eu quero saber assim, a direita, a dita direita democrática, o que acontece? Na década de 70, o MR8... movimentos revolucionários de esquerda. Eles entenderam que eles iriam morrer pela causa. E eles partiram para a doutrinação cultural, né? Ligada a Gramsci, né? Eu enxergo da seguinte forma. Não, deixa eu só concluir o raciocínio, Coronel. Eles ligados a Gramsci, que diz assim, vocês têm que cuidar da base para não criar movimentos de esquerda lá na frente, que hoje a gente diz assim, o pessoal da URGS é tudo de esquerda, não sei o quê. Será que daqui a pouco a direita também não viu com assim, hierarquia, disciplina e mostrar liberdade? Nós precisamos também culturalmente doutrinar nossos jovens para ter esses valores? Assim, é minha visão, né? Essa questão que tu te referiste aí à década de 70 dos movimentos revolucionários, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Esses movimentos revolucionários, em oposição ao governo militar, eles mobiliaram guerrilhas rurais e guerrilhas urbanas, né? Então, eles mobiliaram. E eles perderam essa guerra. Eles foram derrotados nessa guerra. Quando eles perderam essa guerra, eles viram no gramscismo uma ferramenta de longo prazo. E começaram a implantar essa ferramenta, né? E nós vemos os frutos da implantação dessa ferramenta de doutrinação nos bancos escolares, e não só nos bancos, até hoje. Eu não enxergo que a direita tenha maquinado uma propositura ideológica para formar os seus soldadinhos de direita. Nunca ouvi isso. Não enxergo dessa forma. Mas eu enxergo que o crime que está sendo feito na educação não pode ser feito. Porque tu sabe, Diego, tu é um cara de origem humilde, tu é um cara que vem construindo uma trajetória. Tu sabe que educação e trabalho são as ferramentas que a gente tem na vida. Sim. Se a gente não tiver isso, não adianta. Não vai para frente. Nem todo mundo pode ganhar na Mega Sena, nem todo... Então, educação é a ferramenta transformadora de um país, principalmente um país das nossas dimensões continentais, é a educação. É a educação. Então, eu penso, não há que se colocar a política e a ideologia em escola. A escola tem que ser sem partido. Hierarquia e disciplina não é partido.
Se quiser mudar o nome, não precisa ser nome Escola Cívico-Militar. Pode ser escola cívica com ordem, escola com o que seja. Não é essa a questão. A questão é a proposta pedagógica. Claro, não, e legal, porque essas perguntas a gente faz mesmo. É, a proposta pedagógica. E, Coronel, esses 7 meses lá, agora que o senhor está dentro... Senado? No Senado, né? Isso aí, tu foste ali da comunicação da vice-presidência da República, é muito diferente? Não, assim, na vice-presidência da República, eu ainda estava no serviço ativo do Exército, né? Então, não tinha essa barba toda, conhecia a barba lisinha. Não tinha barba. Então, eu ainda estava no serviço ativo do Exército, né? E não ocupava nenhum cargo de DAS, ocupava um cargo de natureza militar, né? E lá desempenhava minhas funções de assessor, né? No Executivo, o tipo de trabalho é outro, né? E na vice-presidência é um pouco diferente do geral da presidência da República. Porque o vice-presidente ele tem funções muito específicas, né? Que é substituir o presidente no impedimento, receber missões especiais. Então, o Temer não pode falar isso, né? O vice-presidente Mourão, ele tinha lá a comissão bilateral com a China, com a Rússia, com a Nigéria. Viu, né? esse general comunista? Isso aí muita gente mal intencionada levantou essa ideia. Agora, o Senado, eu passei para a reserva no início desse ano, né? E após isso fui trabalhar no Senado. O Senado tem sido uma experiência incrível, né? Porque eu estou conseguindo somar 3 espectros, né? O espectro da minha experiência de 32 anos no Exército, o espectro do período da vice-presidência, onde a gente pôde ter noções do que acontecia no exterior, do que acontecia no Brasil, conversar com muita gente, perceber as realidades regionais brasileiras, e agora, no Legislativo, perceber como a estrutura política do Brasil funciona. E como ela também não funciona às vezes. Que a gente espera uma coisa e essa coisa não acontece. E tem gente que não quer que funcione? Eu penso que o parlamento ele é um retrato da sociedade, né? Todas as pessoas que estão lá foram eleitas por nós. Então, quando a gente bota o nosso voto lá na urna, um bom voto, possivelmente vai reverter num bom resultado. Agora, se a gente não exerce a nossa cidadania, escolhendo bem o nosso representante, aí nós acabamos colocando um problema lá. E se você coloca 10 soluções e um problema, não tem problema. Sim. Mas se você coloca 10 problemas e uma solução, aí a gente tem problema. O povo, por sua essência, ele vota errado, não adianta, né, Coronel? A gente sabe que a gente vota errado, a gente sabe que a gente tem... A última eleição, Coronel, e eu te digo assim, ó, a minha visão do povo, tá? A minha visão do povo é qual é o menos pior? Eu digo nas majoritárias ali, Sim. Né? Claro, depois teve pro Senado, pros deputados e tal, mas a gente vê que o cara, não vou votar no Bolsonaro, não sei o quê, o Lula ladrão, o Bolsonaro não sei o quê, sabe? Tá, quem é o menos pior que eu vou votar? Né? Entendo. Eu faço a leitura e de que eu não gosto de falar muito de pessoas, eu gosto de falar de ideias, né? E eu vejo que a gente peca em não fazer uma educação de cidadania e voto. Porque se as nossas crianças no colégio, quando fossem lá eleger um representante de turma, o representante de turma apresentasse as propostas fossem comparadas, houvesse um escrutínio limpo da votação lá para representante de turma, bota na urninha, nós estaríamos formando o cidadão, né? E uma outra coisa, a gente sabe da experiência de vida, né? Eu vou brincar aqui com o Rio Grande do Sul, que parcela considerável das pessoas escolhem quem vai votar no churrasco do domingo que antecede a votação. É naquela conversa ali da família, do tio, da tia, do vô e da avó, e aí, vota em quem? Tu vai votar em quem? E às vezes dali mesmo a pessoa já sai com o número do candidato e vota. Sim. Mas não vai aprofundar quem é, o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer. Então eu penso que a gente precisaria investir, principalmente nos mais jovens, para que a gente conseguisse um resultado de voto baseado em cidadania e análise, né? E agora, essas reformas que foram propostas ultimamente, por último ano, reforma tributária, qual é a sua visão sobre isso? O presidente Bolsonaro ele foi totalmente contra, né? Mas uma boa parte da base do governo votou a favor. O
o nosso governo, eu digo nosso porque eu trabalhei no governo, ele tinha o objetivo inicial de trabalhar 3 reformas estruturantes: previdenciária, administrativa e tributária, né? Conseguiu-se passar uma, ficou faltando a administrativa e a tributária, e nós fomos surpreendidos pelo cisne negro da Covid-19, né? Então, a Covid-19 surpreendeu o mundo, o Brasil teve que se voltar para a guerra contra a Covid, compra respirador, compra vacina, manda dinheiro para os estados, e o nosso governo mandou dinheiro para os estados, o Rio Grande do Sul é prova disso, acertou a folha de pagamento, entre outras coisas, com dinheiro vindo do governo federal. Não faltou vacina para ninguém, né? Quem quis tomar 1, 2, 3, 4 doses tomou. É só botar o braço e tá. Tomou a vacina. Mas o que ocorre? As reformas são uma necessidade do Estado brasileiro. Agora, a reforma tributária, o processo com que ela aconteceu na Câmara, eu não vejo como salutar. Um assunto que ficou 30 anos sendo decantado, é votado a toque de caixa e, coincidentemente, há uma despesa, jorram lá bilhões de reais de emenda PIX junto com a votação. O que te parece isso? Parece. O que te parece isso? Parece orçamento secreto. Que é a mesma coisa. Então, se esse o senhor sabe o que eu falo, né, Coronel? Se esse assunto ficou parado 30 anos, por que não seguiu o rito de estudo, análise do texto? Eu tenho certeza que vários deputados federais votaram pela orientação partidária, mas não tiveram tempo, ler o projeto. De ler o texto, de olhar aquela peninha que tem no texto, olhar com lupa. Isso é uma coisa do Brasil, né? A gente espera que o nosso parlamentar olhe aquilo com capricho, né? Mas agora, né, isso é uma questão que vai para o Senado, vai ser tratada no Senado no segundo semestre, depois volta para a Câmara, né? E eu penso que ela tem que ser vista aí com 3 grandes preocupações. É reduzir a carga tributária. Pagamos muito, né? Simplificar o tributo e não prejudicar os estados e municípios, né? Não deixar todo o recurso na mão da União. Então, se os senadores conseguirem trabalhar essas 3 vertentes, eu acho que existe a possibilidade, sim, de chegar a um texto que seja bom para o Estado brasileiro. Coronel, e como que o senhor... o senhor falou agora de revanchismo. Eu vou falar senhora, ele disse, não me chama de senhora, mas é que eu fui milico. Não, me chama de como senhora, eu vivia pelo preso, era brabo, vivia preso. Sim, É o hábito, né? Fala, Diego. Falou em política de revanchismo, né? E esse impedimento do presidente Bolsonaro? Eu sou contra, tá? Aí me pergunto, até quando que o Bolsonaro? Não, porque eu fui contra o impeachment da Dilma também. Tinha que ter deixado ela terminar o governo, né? Então, eu tenho posições democráticas. Esse dia eu entrei numa discussão que eu falei assim, o único que poderia combater o Bolsonaro, o Lula, tá fora do jogo. Assim como o único que poderia combater o Bolsonaro ficou fora do jogo. É ruim isso. Eu entendo que a nossa justiça eleitoral usou de uma régua para julgar a chapa Dilma Temer. E usou de outra régua para julgar o presidente Bolsonaro, né? A minha leitura é, sim, de um julgamento político, né? Que veio no bojo de uma articulação de um grande projeto de poder. Vamos lembrar que a cassação do deputado Deltan Dallagnol calou 350 mil votos do Paraná. E mandou um recado para a Câmara. Mandou um recado para a Câmara. Porque tu manda recado. Eu mando um recado. Aí, isso que aconteceu com o presidente Bolsonaro, e eu ainda digo, pode não ser definitivo, quem vai dizer que essa roda não pode girar, isso não pode mudar, né? Mas isso que aconteceu, para mim, é parte de um grande arranjo de poder, de um grande projeto baseado em deixar os adversários com medo, buscar que os adversários não falhem e estabelecer as melhores condições para que o governo de turno e essa turma possa surfar com base nos seus interesses.
aprovar o que quer, deixar o parlamentar intimidado, deixar o juiz intimidado. Né? Por que será que os professores universitários hoje, que são magistrados, e tinham uma abordagem na cátedra, lá na sala de aula, um tempo atrás, hoje não falam mais o que falavam? Será que esses magistrados estão sendo intimidados? Ou estão se sentindo intimidados? Ou estão achando mais prudente calar-se perante as suas convicções? Então é nesse estado de coisas que a gente vive hoje, né? A gente pode pensar que na Venezuela aconteceu esse afastamento, impedimento da oposição, na própria Rússia, agora por último aconteceu, o presidente Putin, esse é gênio, porque ele conseguiu desarmar uma guerrilha sem dar um tiro, né? O nosso czar pós-moderno. Não, o cara é gênio, ele conseguiu desarmar uma guerrilha sem dar um tiro, ainda fez os caras saírem ricos e agora estão tudo procurado. Mas pode ter certeza que o Prigozhin, nós vamos ouvir falar breve dele, vai ter um veneno, ele vai comer alguma coisa estragada. Vai cair da escada. Não vai sair barato pro Prigozhin. Vai cair da escada. Não vai sair barato pro Prigozhin. Coronel, olha, foi um bate-papo. Rafaela Gonzalez, tem mais tempo? Tem quanto tempo ainda? Tempo, Rafa? 15 minutos? Então tá bom. Não temos tempo. É que essa conversa que ela pode se tornar muito longa, né? Não, eu estou à disposição aqui, agradeço pela oportunidade de estar aqui. A gente está aqui para conversar. É importante conversar, porque democracia é isso, né? Quando não querem mais que a gente converse, que a gente fale, tá tudo errado, aí a né? gente tem que se preocupar porque a gente está arrumando na direção contrária. Coronel, como que agora o senhor vê a andar para frente com essa fazendo oposição ao atual governo? E nós estamos na porta de uma eleição municipal, que ali se definem muitas coisas que vêm da base, né? Eu enxergo da seguinte forma, que o resultado das eleições municipais, das eleições para vereança, para vereadora, ele vai nos fornecer uma radiografia do que vai ser 2026, né? A esquerda, falando de maneira genérica, ela está organizada, ela tem a chave do cofre, né? Organizada como nunca esteve, né? E as emendas materializam a chave do cofre. Então, a direita precisa fazer o dever de casa. Precisa se preocupar com o município grande, com o município médio e com o município pequeno. Por quê? O voto está onde? O voto está no município. Então, eu vejo que os nossos parlamentares de direita, os nossos homens e mulheres de direita que estão nos executivos, precisam se reunir, precisam estudar, trabalhar e fazer valer a vontade desses 58 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, né? Então, a direita precisa fazer o seu dever de casa para que inicie efetivamente, no resultado do pleito de 24, uma reação contundente que, se Deus quiser, vai resultar no resultado positivo em 26. Todo militar é estrategista, né? E como tu trabalhou ali na questão do Rio de Janeiro, tu tinha muita estratégia, né? Por onde que passa a derrota do Bolsonaro, essa virada do Mourão, porque a direita ela sai fortalecida, porque tem Tarcísio no Rio de Janeiro, o Senado ele se torna... Temos a senadora Damares, temos a senadora o astronauta lá, Cristina, o astronauta lá... Temos o astronauta, o Marcos Pontes. O Marcos Pontes é astronauta? Ué, astronauta, né? Não, mas o nome político dele é astronauta. 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 É que sabe, Coronel, que uma vez falaram pra mim assim, olha só, o Marcos Pontes, não sei o quê, daí eu peguei e disse pro cara, vai, esse vendedor de travesseiro aí, que ele vendia travesseiro da NASA. Travesseiro da NASA, tem lá em casa, minhas filhas adoram. O travesseiro da NASA. Só usam ele, aquele azulzinho. A minha filha menor chama de travesseiro geladinho. Porque ela é muito calorosa, então ela gosta do travesseiro geladinho. Né? A direita, ela ganha nessa base, ela é de Tarcísio no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ali é o dinheiro do Brasil, né? E o presidente perde. Por onde tu acha que faltou estratégia? O presidente falou demais, queria falar umas coisinhas também que eu vou te contar, né? Eu vejo que o resultado da eleição, a eleição para presidente, foi um resultado muito apertado, né? Foi. Então o Lula ele não ganhou um cheque em branco para governar, né? Mas ele tem judiciário. Ele não ganhou um cheque em branco para governar. Mas o presidente Bolsonaro fez 58 milhões de votos. Então ele não tem licença poética para fazer o que quiser, porque existe uma porção ponderável de brasileiros
que não votou nele, que votou no presidente Bolsonaro, e eu acho que 30 milhões de abstenções. Por aí. Então, o presidente Lula ele não tem um cheque em branco. Então, partindo desse pressuposto e tentando entender essa derrota sem teoria de conspiração... Vamos... Sem teoria de vamos conspiração... Vamos pro jogo político. Eu diria que talvez o nosso governo tenha errado em comunicação, Diego. Olha só. Fez muito, mas não comunicou tudo que fez da melhor maneira possível. É que quando o presidente ia falar, era o não socorrer. Eu não vou falar do presidente, eu vou falar de comunicação de maneira geral. Porque, veja você, hoje você tem carteira de identidade no teu celular, documento do carro no teu celular, Solgov, imposto de renda no teu celular, carteira de habilitação. Essa digitalização dos serviços públicos, isso foi um salto de qualidade do governo. O governo, mesmo sem ter feito uma reforma administrativa, ele cortou muita despesa, porque os funcionários que se aposentaram não foram contratados outros no lugar dele. Né? Não houve uma queima de dinheiro no governo Bolsonaro. Né? Então, o governo Bolsonaro se preocupou, sim, em sanear a economia. Então, eu vejo que se alguma coisa pode ter saído errado, a comunicação foi uma coisa decisiva para isso. Se fez muita coisa boa, o governador Tarcísio concluiu uma série de obras, conseguiu atuar na descentralização, na privatização, então desafogou, tornou o Estado mais leve, mas, volto a dizer, talvez não tenhamos comunicado da melhor maneira. Né? E hoje em dia, nesse mundo de comunicação, né? Você errar em comunicação é um pecado. Tá na ponta do dedo, né? Esses dias eu falei para uma... Então, talvez esse tenha sido o pecado do nosso governo. Uma vez eu falei para uma amiga minha assim, trabalha com comunicação, então entra no açougue, então, se não sabe se comunicar. e a vitória do General Mourão na finaleira ali? A sexta-feira estava em terceiro? Pois é. O General Mourão é um chefe que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Exército, tive a oportunidade de trabalhar com ele na vice-presidência. E eu enxergo a vitória dele baseada em alguns fatores assim, que foram bons assim, para o contexto. Né? Então, um fator que eu acho que iniciou uma espiral de muito sucesso para nós foi a desistência da candidatura da comandante Nádia, né? Porque logo depois desse fato político, uma série de apoios foram desencadeando uma reação em cadeia que nos fortaleceu muito, né? O General Mourão, eu também vejo que teve um desempenho nos debates muito acima da média normal, porque é um homem preparado, é um homem que fala de qualquer assunto com propriedade, é um homem que tem uma estabilidade emocional muito grande, né? Então ele conseguiu se mostrar como uma alternativa para todos os lados. Veja que nas nossas pesquisas qualitativas, quantitativas, nós víamos gente de vários campos políticos que votavam no General Mourão. Então isso mostra que ele veio completar uma lacuna de perfil de candidato que a esquerda não tinha. O candidato Olívio Dutra, e eu vejo que o candidato Olívio Dutra é um senhor que o nome dele é maior que a esquerda, é maior que o PT, né? Então, ele é um senhor aí digno de respeito, né? Mas eu vejo que ele já estava um pouco fora do timing dessa disputa, né? Então, agregando esses fatores do desempenho, agregando essa posição de visão favorável por todos os campos políticos, agregando a nobre decisão da comandante Nádia, eu acho que isso aí todo criou um contexto favorável, né, para a eleição do senador. E a minha pergunta final, já que estamos na reta final do programa, vem, para que lado vai Coronel Paulo Mendes? Para onde vai? Vai seguir trabalhando, eu sei, mas pretensões políticas teremos? Não, assim, Diego, eu tenho uma leitura, assim como pai de família, como homem, que a minha missão no Exército eu cumpri ao longo de 32 anos de serviço.
Agora eu venho cumprindo a minha missão, assessorando o senador Mourão lá em Brasília. Mas eu quero deixar um país melhor para as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 10 anos e uma de 6 anos, a Maria Fernanda e a Maria Alice. Então, o que for preciso fazer para que quando eu vá embora, esse país possa estar melhor para as minhas filhas, eu vou fazer, né? Quanto à pretensão política, hoje eu não enxergo dessa forma. Hoje eu vejo da seguinte forma: vou trabalhar bem, vou fazer o meu dever, vou me pronunciar como cidadão, vou exercer minha cidadania, vou atuar nas minhas redes sociais, falar o que eu penso, colocar os meus pontos de vista. Agora, se no futuro isso vier a acontecer, está na mão de Deus, ele que sabe. Aí, como todo soldado, né, cumpre ordens. Daqui a pouco o general diga assim, Mendes, vai. Aí, tá bom, né? Coronel, deixa um recado final para a galera aí. Como recado final aqui, quero agradecer, Diego, Rafaela, e para a galera dizer o seguinte: vamos confiar no Brasil, vamos confiar no Rio Grande do Sul, e o nosso trabalho, a nossa construção tem que ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é o recado. Qual é o país que a gente quer construir para eles? Vamos pensar nisso e vamos trabalhar para essa construção. Obrigado aí, gente. Obrigado. Rafael Gonzalez, até semana que vem. Beijo.